Prezados irmãos, boa noite. É um prazer imenso, depois de vários e vários anos, que o Ricardo, o Fernando e o Carlos, que era um companheiro da nossa casa, com o Pet, sempre nos visitava com carinho, com seu Feliz Natal, sempre presente, sempre que chegava ao Uberaba, coisa que a gente ficou marcado na vida de Chico Xavier. Todos os dias que ele chegava até a nossa casa, antes de qualquer palavra, ele dizia: Feliz Natal a todos, um por um. E isto, ao longo dos anos, 20 dias atrás, Fernando e seus familiares tiveram comigo em Uberaba. E eu há muito dizia ao Ricardo, a Sueli, que viria a essa cidade um dia para ouvir cantar, porque alma gêmea, igual eles cantaram logo depois do desencarne de Chico Xavier, era como o Chico declamava para mim. Então, algo que me marcou muito. Então, essa cidade tem companheiros que me fizeram vir até aqui para que vocês também me aguentassem um pouco. Espero não decepcioná-los, porque o Espiritismo é algo que hoje até virou moda, porque até é chique hoje dizer que é espírito. Há anos atrás, quantas e quantas coisas, quantos preconceitos. Vocês imaginam quando eu era menino, com 8, 9 anos, fui estudar num colégio estadual, aonde o diretor era primo primeiro do arcebispo da cidade. Na aula de religião, eu não ficava na aula. Ele foi saber por quê. Logo descobriu o filho de quem que eu era. Ele me punha em pé na sala e dizia: esse é o filho daquele que mora embaixo da terra, escondendo de nós, porque os espíritos zombeteiros é que ficam com ele. Os anos passaram, um dia ele teve de sair da escola com algumas dificuldades. Aí eu já era dentista, chegando na minha clínica, vejo quem? O meu diretor na porta da minha escola. Lembrei, conversou com o Chico. Então, de um processo que surgiu, o prestígio e os amigos de Chico Xavier serviram para deixar que o primo do arcebispo, que outrora não gostava da doutrina, pôde desencarnar com algo que tinham acusado a ele e que ele realmente não devia. Então vejam que hoje o Espiritismo abre fronteira, abre caminhos e muito mais abre os caminhos das almas, porque hoje qualquer pessoa em qualquer segmento religioso, se não souber ou se não estudar o que é reencarnação, sua vida será um desastre maior. Porque Chico dizia que ninguém está no mundo fazendo turismo. Todos temos direito a lazer, mas quem pensar que está aqui fazendo turismo, será como pensar em enfeitar uma festa, enfeitar a vida ou até enfeitar o que nós mudamos, chamamos de morte. Porque quem enfeita as festas, enfeita o dia das mães, os dias da namorada, é a flor. E não existe flor sem espinho. Então nós vemos que os espinhos da nossa caminhada são as flores que abrem as portas de nossos corações. E eu estou aqui de coração aberto, porque Espiritismo hoje tem até tecnocrata, assim como grandes governantes tecnocratas no Espiritismo. Mas o Espiritismo de Chico Xavier, aquilo que ele dizia, que o pai pediu quando ele ainda era João Batista, era o Espiritismo, como ao chegar viu o quadro de Jesus com o pé no chão. Dizia Chico Xavier que ele não precisava de tirar as sandálias e pisar no chão, mas na sua sabedoria e na sua grandeza, ele queria chegar ao mundo e dizer que era igual a nós. Assim como Chico, em muitas ocasiões, dizia que nós é que ajudávamos ele. Então ele abaixava o seu padrão vibratório para que a gente se sentisse que era o último no mundo. E como seu para-choque, cada um de vós deve ter ouvido as grandes proezas que o Eurípides aprontava no portão ou na porta do Chico Xavier.
Qualquer coisa que quiserem saber sobre o dia a dia de Chico Xavier, eu posso dizer a vocês que a gente está preparado, como o Carlos e o Ricardo sempre logo dizer. De Chico Xavier, eu não fui o mentor, realmente eu fui o seu para-choque. Chico Xavier era humano quanto nós. Ele dizia que a alimentação de cada um é aquilo que os médicos recomendam no dia a dia. Você tem de comer aquilo que você sente bem. E ele gostava de carne, principalmente frango, que ele comia todo dia. Bastante doce de cidra e doce de leite com queijo eram os pratos prediletos dele. É algo interessante, porque no meu livro Empresário de Deus, eu escrevi um artigo chamado Fome Zero. Chico Xavier sempre foi a cara do Fome Zero que hoje os nossos políticos usam para se eleger. Porque se Jesus multiplicou os pães, Chico Xavier ensinou a fazer sopa, distribuir também o pão, um dinheiro na fila de quem ia até o abacateiro, como também fazer enxovais, porque ele dizia que quando a criança nasce, os pais choram, mas de alegria. Mas um detalhe no seu serviço social, mais interessante ainda, tanto direto à doutrina do Espírito, que muitas vezes, quando desencarnava alguém que não tinha condições de pagar o enterro, imediatamente ele me pedia para ir lá. Porque ele dizia que a criança nascendo, pai chora, a avó grita de alegria, mas quando nós saímos do mundo e não temos ninguém para orar conosco, é a maior tristeza, e que o espírito fica mais tempo ainda lamentando aonde é enterrado. E quantas vezes eu levava no cemitério, deixava ele lá dentro, ele ia orar, porque ele fazia verdadeiras desobsessões para que o espírito não continuasse ali. A rotina dele era de uma disciplina constante. Levantava às 7 da manhã, trabalhava até 11h30, almoçava de meio-dia a meio-dia e meio, 1h, colocava clorofenicol por causa do problema da glaucoma, ficava deitado mais ou menos 1h30 para que o remédio fizesse efeito. Depois era trabalho até no mínimo 2h da manhã. Então foi alguém que não teve, inclusive depois que ele aposentou no Ministério da Agricultura, onde trabalhou por 35 anos, ele dobrou os seus horários de trabalho. Foi sempre o seu maior lazer, a sua maior alegria era estar no trabalho ou estar no meio do povo. A maior lição que ele dizia que nós tínhamos de ter muito cuidado, porque hoje muito se fala em fazer cursos na doutrina. Ele dizia que os cursos deveriam ser traduzidos em estudo, porque quando se fala em curso, se pensa que a pessoa foi na universidade, foi numa escola técnica, e logo vem a competitividade. Aí começa as vaidades, a achar que alguém conhece mais doutrina do que o outro. E quem realmente conhecia, que era Jesus, que conhecia tudo sobre o seu Pai, nunca dizia que eu estou fazendo isso a tudo. Que todas as falas de Jesus, ele sempre encerrava que conforme o meu Pai que está no céu. E Chico Xavier, sabendo de quem ele foi em várias vidas, Platão, João Batista, Elias, João Hus, Anchieta, Kardec e Chico, ele não precisava da mediunidade para deixar todo o contexto, a biblioteca mais rica de todas as religiões do mundo. Ele podia fazer isso por si mesmo, mas ele se anulou para que o cristianismo primeiro e depois a doutrina de Jesus, a qual ele veio servir, superasse os homens. Porque ele dizia que a doutrina de Jesus está e estará sempre na frente com os homens ou apesar dos homens. Paz, inclusive em várias circunstâncias,
Nós visitávamos, às vezes, o Carandiru, visitávamos a cadeia uma vez por ano, ou duas, principalmente os Dias das Mães. E algo interessante que a gente observava, que ele dizia que nunca uma mãe falou que o seu filho fez o delito tal, que fez o delito X, Y, que todas as mães pediam a ele que abençoasse o seu filho, que com todos os defeitos elas o amavam e nunca deixaria de ser seu filho. E ao chegar em cada cela, ele nunca, ao dar um lanche, ao dar um envelope com algum dinheiro, ele nunca perguntou quantos são aí. Ele sempre perguntava quanto nós somos aí. Ele também se dizia encarcerado, porque todos nós estamos numa cadeia chamada vida. Só que os outros precisaram de uma ação mais diferente. Mas todos estamos numa prisão. Porque se alguém disser que é realmente livre, ele não tem disciplina de vida. O Luciano perguntou se você, Eurípides, presenciou alguma vez a presença de algum espírito na casa, só para o pessoal entender. Em várias ocasiões, duas mais interessantes, que ele dava passe todos os dias antes da gente almoçar. E a Sheila, não sei se você sabe, materializava um perfume que ficava todo o ambiente. E certa vez nós estávamos umas 8 pessoas e descia, nós ficamos todos com o corpo molhado, como se tivesse jogado água em nós. E hoje eu ainda brincava na casa do Carlos, que em muitas ocasiões ele via Maria e via Jesus. Conversava com eles de uma maneira como nós estamos conversando aqui. E às vezes ele dizia e me perguntava se eu não estava vendo. Imagina se eu visse, às vezes até saía correndo. Mas nunca vi, mas presenciar várias e várias vezes. Inclusive, num dia, no próprio grupo da prece, com mais de 1000 pessoas, de um lado ele via Maria, do outro ele via Jesus. A mãe pedia para ele homenagear o filho pedia para homenagear a mãe. Lá dentro do coração dele, atender quem? Com duas autoridades de tão alto escalão, a quem obedecer. Os mentores disseram que a hierarquia sempre seria da mãe. E ele começou a fazer uma homenagem, porque ele dizia que em vários lugares do mundo chamam Maria de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Badia, mas que a mãe era uma só. Só que cada lugar precisava dela aparecer de uma certa maneira. E ele prestou homenagem a Nossa Senhora da Badia, que é a padroeira da cidade de Belém. O nome, ele dizia, que já especifica bem o que vai ser um pai e uma mãe, que só viria em lar uma criança que se chama desse nome, porque os pais também eram especiais. Senão ela não reencarnaria no lugar aonde o amor estava pronto para receber. Que antes da criança nascer, os pais já fizeram um compromisso de lado de lá para amparar alguém que eles já tinham alguma ligação forte em outras vidas. Em várias ocasiões, nos últimos 2 meses, a gente é que jamais pensa que um pai, que uma mãe está indo embora. Hoje eu ainda contava para eles que a quinta-feira, um jantar beneficente, e eu deixava uma moça, nossa amiga, com ele para não ficar sozinho. Ele pedia para a moça que queria deitar na minha cama, que quando eu chegasse, eu levava ele para a cama dele. Ele ainda pedia para tirar retrato. Ele estava despedindo e sempre, a hora que eu colocava ele para deitar, ele ainda dizia: quando eu não estiver aqui, meu filho, eu não vou te acompanhar 24 horas, e sim 25. E o decorrer da minha vida, no dia a dia, porque realmente, o senhor imagina que eu tive dias que o desânimo realmente era muito grande. Uma vez eu estava dando aula na faculdade, substituindo um colega em cirurgia, aí eu não pude ir com ele. Ele trouxe um presente que eu guardava no corpo.
E ele sempre me dizia que quando ele fosse embora, ele ia levar uma coisa a mim. Como eu gosto demais de carro, ele sempre dizia que só dele eu gostava mais do que carro, mas que ele ia levar uma coisa minha, coisa pessoal. Quando eu cheguei em casa, fui tomar banho, que eu dei falta do presente que ele trouxe no Rio nessa época de mim. Aí eu vi que realmente ele levou. Então a presença dele foi tão grande. No primeiro ano, realmente, eu achava que eu ia morrer. Porque eu dizia para ele que eu estava num túnel e que quando ele fosse embora, nem de doutrina nem nada eu iria querer. Mas foi realmente o contrário, porque ele me pediu que fizesse a casa de memória e lembrança. Eu tive tantos problemas com advogados, porque logo se viu que hoje é um dos museus mais vistos no país. Logo se levantou o governo, porque o IFAM e o IBRAM queriam tombar. E ele sempre me pedia que não queria o nome dele envolvido com nada de governo. Então eu tive de lutar contra. Até que um amigo do Rio Grande do Sul mandou que os advogados deles me acompanhassem. Já acabamos no Ministério Público com um problema com a Justiça. Contratei uma empresa de Belo Horizonte para fazer o inventário da Casa de Memórias. Mas foi algo muito desgastante, porque tudo isso a gente fica lembrando. Quando ele aqui estava, ninguém tinha coragem, ou eu contava para eles que nem diretoria tinha no grupo da pressa, depois da partida, para que o governo não tomasse o centro, porque o Chico não é referência para nós espíritas. 70% das pessoas que iam até Chico Xavier não eram espíritas, eram pessoas das mais variedades religiosas. Então vocês vejam que a doutrina de Jesus e a referência a Chico Xavier e reencarnação, que era já estudada por Platão, por Sócrates, Chico Xavier só veio consolidar depois de ser Allan Kardec e veio cristianizar, porque senão as obras básicas não seriam entendidas nas periferias. Imagina alguém estudar Gênesis que não tem um conhecimento de escola. Ele veio facilitar o entendimento para todos. Então, eu realmente pensei várias vezes que eu ia embora. Mas a força dele, que sempre me dizia que não iria me acompanhar 24 horas, sim, 25, vejo hoje que quando vários, e não veio os tiros, não vinham de fora, sempre vieram de dentro da doutrina. Porque me disseram, ele deixou a marca, a patente comigo em 1998. Mesmo assim, vários companheiros da doutrina que usam o nome do Chico indevidamente, pediram para autoridades que eu não tinha um documento de adoção. Até 2003, não poderia nenhuma mulher solteira e nenhum homem fazer uma adoção. Em 2003, o Ciro Darlan, um desembargador do Rio de Janeiro, que deu aquelas crianças para o Juca Chaves, fez a lei e foi me visitar. Agora meu advogado acabou a liminar de filho do Chico Xavier, que agora eu não sou realmente filho adotivo, porque eu estou acrescentando Xavier no nome. Que quando o Chico pediu para minha mãe que eu fosse morar com ele não estava o Eurípides na rua e nem num lar de criança. Ele viu a minha mãe no meio de mais de 700 pessoas, 2 meses depois que ele chegou em Uberaba, e a chamou pelo nome no meio da multidão. A hora que ela chegou perto dele, ele disse a ela: Dona Carmen, a senhora e o senhor José, que eu nunca tinha visto meus pais. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. Vocês me fizeram o favor de trazer o Eurípides ao mundo. Ele foi o meu irmão José, desencarnado em 39 pelo Leopoldo. E a senhora, há muito tempo, eu procuro, que eu sei que a senhora vai me devolver o meu irmão para que me ajude a terminar o trabalho da doutrina que ele já havia desde a época, quando Anchieta e Manuel da Nova vieram para o Brasil. Isso está na história do Brasil. Em Bertioga e São Vicente, eles iam ser comidos pelos índios canibais. Alguém que já tinha trazido várias expedições ao Brasil
que fazia realmente um papel de para-choque, de guia das tripulações da Espanha, de Portugal, conhecia os costumes dos índios, os índios enfurecidos ia comer toda a tripulação. Esse conhecedor dos índios estourou pólvora, e pólvora para os índios era Deus do fogo, Caramuru. Então ele falou para minha mãe, já era seu filho que veio da Espanha comigo. Então vocês vejam que eu não caí de paraquedas nessa história. Desde quando ele era João Batista, eu sei quem eu já era. A grande lembrança que ele me falava, Pedro, que eu era o irmão dele. Imagina uma criança de 8 anos, não entendia nada. Hoje, sabendo de tudo, conhecedor disso, e já escrevi que tudo que o Chico me contava, depois que eu me formei, eu chegava do consultório e fazia diário. Eu já escrevi 3 livros. Então esta é uma das histórias que eu lembro bem, porque ele me contava quem eu fui desde a época de João Batista. Como que uma criança na época ia assimilar. Hoje vejo que o papel de para-choque estava escrito nas estrelas. Assim como na vida, depois da sua morte, realmente o meu trabalho dobrou diante da responsabilidade do nome Chico Xavier. Porque muitos, hoje, às vezes eu estava contando, que tem uns amigos que dizem que moraram tanto tempo com Chico Xavier. Eu fui falar em Macaé, me perguntaram como foi a minha convivência com meus 2 irmãos. Eu vendo essa plateia, acredito que todos os senhores, foi o que eu falei lá, são filhos de Deus. Automaticamente são irmãos de Jesus. E como Chico Xavier era a maior referência entre Deus e Jesus, tenho certeza que todos vocês também são filhos dessa referência. Você imagina que toda essa humanidade, todas as dificuldades, os tempos estão dando um tempo para cada um de nós, ele dizia, para fazermos a nossa reforma íntima, que a terra está evoluindo, e quem não fizer a sua reforma com menos ódios, independente da religiosidade que tenha, vai estar em outros lugares, e que os cientistas iam trazer novidades de novos planetas, e que aqueles que não fizessem essa mudança estariam nesses lugares inferiores. E que depois de o cristianismo fazer que as religiões no Ocidente convivessem bem, seria um papel de todos aqueles que tiveram na etapa de Jesus e do cristianismo no mundo, levar, não com o mestre lá em cima dirigindo, mas aqueles que tiveram os 12 mais os outros, iriam para Israel e Jerusalém, também fazer a paz entre Israel e a Palestina. Que depois de Emmanuel, nós vamos, que já está com 15 anos, a hora que ele desencarnar, o Chico e ele deverão ir para aqueles lugares para fazer a paz que as religiões hoje, no nosso Ocidente, principalmente no Brasil, podem ter as suas diferenças, mas respeitam bem uns aos outros. Ele dizia que todas foram muito importantes, mas a consolidação do cristianismo e facilidade do entendimento da doutrina de Jesus e Allan Kardec, da qual era ele mesmo, Allan Kardec, foi uma das grandes alegrias, porque ele saía tanto das escritas até altas horas, mas o que ele mais amava era estar no meio do povo. Ele ia para as periferias de Uberaba, o Natal nós passávamos a noite toda andando. Então ele adorava estar no meio do povo. Essa era a maior alegria dele. Bom, nosso irmão, ele viajou bastante. Nada. Que é isso? Bem disposto, a gente sabe disso. A gente quer, na verdade, pedir para que ele faça o encerramento, fale o que o coração dele sente para nós, deixe mais um pouco ainda a sua mensagem e ele nos embale também com uma oração para que nós possamos iniciar também nossos trabalhos e pedir, agradecer de antemão aos irmãos que nos deram a oportunidade e colaboraram conosco
para que pudéssemos hoje ter o prazer de ouvir tudo isso que ouvimos. E só para referendar, nós estávamos ouvindo uma criança chorar. Este é o planeta Terra. Muitos de nós choramos todos os dias. E às vezes precisamos disso para que nós possamos entender que um precisa do outro. Isso nos incomoda, né? Incomoda nossos ouvidos. A gente não quer ouvir mais. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário a gente ouvir uma criança chorar. Para que nós possamos lembrar que é dali onde nós iniciamos. Que um dia nós também precisamos. Que nós somos pequenos ainda. Que nós temos muito a crescer e evoluir. Então vamos tentar nos incomodar um pouquinho menos. Em todos os sentidos. É difícil. Sabemos disso. Mas a paciência, a perseverança desses espíritos de grande envergadura moral nos trouxeram, que é o exemplo que nós temos hoje. Então, eu vou pedir para o nosso irmão Eurípides para que ele faça o encerramento. Eu vou pedir para que diminua a luz, por favor, as luzes, para que nós possamos fazer uma oração. O Eurípides vai nos transportar através da sua voz e vamos pedir para que tenhamos a benesse de sentir, cada um de nós, alguma pessoa que eventualmente nós temos saudade e que nesse instante foi dada a oportunidade da visita. Amado Jesus, nosso mestre e amigo constante, vós que nos disseste que onde estivesse uma, duas ou mais pessoas entre elas, aqui estaria, agradecendo a oportunidade de estar nesta terra, aonde companheiros saem dos seus lares para aqui estarem pensando em Ti, Jesus, com seus pensamentos, com seus ensinamentos, dando a cada um de nós a oportunidade de pensarmos que no amanhã podemos ser melhor. Que Deus abençoe a todos que dirigem, que dão seu tempo de trabalho nesta terra, a todos os companheiros dessa cidade que me acolheram com tanto carinho, todos os familiares, principalmente aqueles que se encontram enfermos, que os nossos pensamentos estão mais ligados neles, pedindo as suas bênçãos, o teu amparo, o teu auxílio em todos os instantes da nossa jornada, principalmente por aqueles que lá fora que não possuem as oportunidades que estamos tendo. Lhe agradecemos e rogamos que as tuas bênçãos, que o teu amparo seja conosco na nossa caminhada, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
renova. Sinto a esperança e caminho meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Uma palavra me sonda, me conta no livro que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, a solidão que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me clama, e seguir, caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, e pra nós um sentimento me rouba. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto esperança no caminho meu ser. Quero ser justo, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e como o filho que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, a solidão que quer renascer. Essa cadeira aqui, a palavra. Eu ouvi tua voz, teu falar me clama, e seguir, caminhar, e saber onde vou. Eis-me aqui, e pra você Eu ouvi tua voz.